Olá, eu sou Walter Procópio e nós estamos no desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Que privilégio estar com você. Mais 3 capítulos do livro de Josué, esse livro de conquista, livro de batalhas. E agora no capítulo 10, 11 e 12, no dia de hoje. Capítulo 10, nós temos um momento da batalha entre 5 reis amorreus. Lembre que esse termo amorreus foi citado por Deus para Moisés como um dos povos que estariam naquela terra, é um dos povos onde o povo de Israel teria que batalhar. Eu só queria, como introdução do capítulo 10, 11 e 12, porque vamos ter mais claro aqui agora, grandes batalhas contra 33 reis, e você vai perceber algo, eu queria que você entendesse. Eles estão na terra prometida. Entende isso? Terra prometida. A terra que mana leite e mel. Só que eles vão ter que conquistar essa terra. Eu sou apaixonado pelo livro de Josué, porque ele me ensina que eu posso ter promessas, mas eu preciso guerrear, eu preciso batalhar. Lembre que Jesus vai dizer no Novo Testamento que o reino de Deus é tomado pela força. E nós, cristãos, precisamos aprender isso. Nós muitas vezes achamos que pelo fato de termos promessa, as coisas vão acontecer sem nenhum esforço. Não. Aqui é o momento que a nação de Israel está batalhando contra 5 reis. 5 reis. Então nós temos uma coalizão de 5 reis amorreus que vem contra Gibeão. Do verso 1 ao verso 5. Sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e tinha destruído totalmente, fazendo com que Ai, seu rei, o que fizera com Jericó, o seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz. Capítulo 9, Josué faz uma aliança com os gibeonitas. Aqui já começa nos mostrando já o resultado de uma aliança. Josué vai ter que entrar em uma guerra. Por quê? Porque ele fez alianças erradas. Alianças erradas te colocam em guerras que você não deveria estar travando elas. Ou talvez você poderia travá-las em um outro momento. Um momento que você vai estar mais firme, melhor, mais equipado, mas uma aliança errada te coloca em sérios problemas. Então nós temos aqui, Gibeão vai chamar Josué para ajudá-los, ajuda, e Deus vai encorajar Josué. Olha o verso 6 ao 9. Os gibeonitas enviaram essa mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa, salva-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros, e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas tuas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Então Josué agora vai para a batalha, em socorro, e Deus intervém. E Deus vai intervir como? Verso 10 ao verso 15. Esse é o momento lindo da Bíblia. É o momento que Josué vai orar, e aí ele vai orar no verso 12. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. É o momento que Josué vai orar e vai falar com o sol: pare. Aí você, talvez, que está aí na escola, vai falar assim: pastor, mas não é o sol que gira em torno da terra, é a terra que gira em torno do sol. Foi assim que eu estudei, e você estudou certo. Quando estudamos e dizemos que é a terra que gira em torno do sol, porque nós temos uma referência, no caso o sol. Só que a referência bíblica não é o sol, a referência bíblica é a terra. Se a referência é a terra e fôssemos fazer esse movimento, então Josué estaria certo em dizer que o sol parou. A Bíblia não está enganada. A referência de Deus é a terra. Por quê? Porque é na terra que Deus colocou a sua criação. E a sua criação máxima é o homem. Então ele faz essa oração, uma oração ousada, e Deus intervém. Deus vai fazer chover granizo para que Josué saia vitorioso. E aí nós vamos ter do verso 16 ao verso 27 a derrota desses 5 reis amorreus, que vão ser mortos nessa batalha. E aí vamos ter logo depois as conquistas subsequentes do sul de Canaã.
E aí nós vamos ter a conquista das cidades do sul. O que nós percebemos? Batalhas, mas conquistas. Por quê? Porque não tem conquista sem batalha. É loucura pensar nisso. O que eu aprendo aqui no capítulo 10? Eu aprendo que a soberania de Deus, ela está nos conduzindo. Deus é soberano. Tem batalhas? Tem. Mas Deus está conosco em cada uma delas. Então, mesmo em momentos desesperadores, é uma oportunidade para Deus se manifestar. É uma oportunidade para milagres acontecer. E Deus vai sempre manifestar com o seu poder. Chegamos no capítulo 11. Capítulo 11, nós vamos ter a conquista do norte de Canaã. Se no final do capítulo 10 está falando da conquista do sul de Canaã, agora está falando do norte de Canaã. E aí nós vamos ver uma grande colisão do norte, liderada pelos reis Jardim, rei de Azon, do verso 1 ao verso 5, que vão vir contra Josué, contra o povo de Israel. E aí o verso 6, olha a promessa de Deus, e o Senhor disse a Josué, não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Então, há uma orientação. Isso é muito interessante. Deus estabeleceu Israel para ser uma nação agrícola e não uma nação de guerra. Deuteronômio 17, quando nós temos ali as instruções ao rei, a instrução é que ele não deveria acumular para si muitos cavalos. Davi vai dizer nos Salmos lá na frente, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Jarretar os cavalos, cortar os tendões, é inutilizar os cavalos para a guerra. Eles continuariam servindo para o serviço do campo. Por quê? Porque Deus não queria que com o acréscimo amanhã de números de cavalos, e a força de uma nação era medida pelos seus carros e pelo número de cavalos, que Israel tirasse a confiança em Deus e colocasse em cavalos. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas Israel, e eu e você, deveríamos confiar somente em Deus. Então está essa orientação muito clara aqui, e aí Deus vai prover a vitória para Josué. E aí nós temos o verso 7 ao verso 15, Deus trazendo a instrução, aonde nós vamos ver a derrota decisiva das forças do norte. Verso 6, Deus diz, eu estou com você, você vai vencer, amanhã a estas horas a vitória é sua, você vai cortar os tendões dos cavalos, inutilizá-los para a guerra. E aí o verso 7 ao verso 15, nós vemos a derrota desses reis. E aí vamos ver aqui, do verso 16, 23, um resumo das conquistas de Josué. Então, do verso 16 ao 23, assim Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Negueb, toda a região de Gozém. E aí vai falando das conquistas de Josué. Eu preciso que você leia com muita atenção e perceba a dimensão das vitórias de Josué. O quanto ele venceu. Não há ninguém, ouça isso, não há ninguém que tenha conquistado tanto como ele. Isso é importante, porque no final do livro eu quero te lembrar sobre isso. Chegamos ao capítulo 12. E o capítulo 12, vamos ver uma lista de reis que foram vencidos por Moisés e Josué. Falou Moisés aqui, mas é Josué, né? Josué, né? Então, nós temos uma lista de reis que foram vencidos. Então, nós temos aqui, ó, são estes os reis que os israelitas derrotaram, de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste de Arabá. E aí ele vai fazer a relação de todos esses reis. No total aqui serão, no verso 24, 31 reis ao todo. 31 reis ao todo. Olha o nível da conquista, o tamanho da conquista. E aí é uma recapitulação dos reis derrotados por Moisés a leste do Jordão, por isso que eu falei Moisés, agora estou me lembrando, porque a leste do Jordão foi antes do povo entrar, atravessar o Jordão. Então Moisés está ali junto com Josué nessas vitórias. E aqui, depois de atravessar o Jordão, e aí nós temos Josué. Lista dos reis derrotados por Josué e Israel a oeste do Jordão, do verso 7 ao verso 24, totalizando 31 reis ao todo. O que eu aprendo aqui no capítulo 12? Né? Eu aprendo que Deus é fiel. A fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Deus falou que daria vitória, Deus diz.
Se Deus falou, meu irmão, Deus vai fazer. E aí eu destaco para você essa lista de reis derrotados, mostrando o testemunho do poder de Deus, do favor de Deus sobre eles, em Deus cumprir o seu propósito. Temos que entender que Josué foi forte e corajoso. Lembra no capítulo 1? Deus repete por 3 vezes, seja forte, seja corajoso, seja muito forte, seja muito corajoso, porque são muitas batalhas e ele está vencendo todas. Eu quero terminar deixando isso no seu coração. Não importa quantas batalhas vão vir, se Deus é por você, quem será contra você? Que Deus abençoe sua vida. Terminamos mais 3 capítulos. Se Deus permitir, amanhã nós estaremos aqui juntos para mais 3 capítulos do livro de Josué. Deus te abençoe.